te ensinar como fazer uma deliciosa mousse de chocolate que eu usei neste bolo e vou te ensinar também como montar e ficar perfeito para depois você fazer a decoração sem medo. Eu sou Camila Serafim, eu sou confeiteira e aqui eu vou te ajudar a fazer bolos perfeitos do zero. Então se você quer descobrir todos os segredos de como fazer um bolo perfeito, é só você me acompanhar aqui no canal. E aproveita, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e já deixa o seu like. Então vamos à receita. Esse mousse de chocolate é um mousse bem simples, bem fácil, bem rapidinho de você preparar. E você não precisa colocar gelatina para dar o ponto nele, tá? Eles são apenas 3 ingredientes e vai ficar bem firme. Pode ficar tranquila porque ele é um mousse bem firme, então o seu bolo não vai desmoronar, tá? Ele vai ter a estrutura ideal para você fazer o bolo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como decorar o bolo e vocês vão ver como ficou bem firme esse mousse dentro da nossa massa. Bom, então vamos à receita. Aqui eu tenho minha batedeira. Primeiro nós vamos começar batendo o chantilly. Esse é creme de chantilly mesmo. E lembrando que eu vou deixar a receita bem certinha para vocês aqui na descrição do vídeo. Aproveita, já vai ali, inscreva-se no canal e deixa o seu like. Aqui eu tenho o creme de chantilly, que é aquele líquido que você compra nas casas de confeitaria. Eu vou colocar na batedeira e vou bater até ele dar um ponto, bem tranquilo. Pronto, já cheguei no ponto, vou mostrar pra vocês qual é o ponto que eu gosto. Não pode ficar muito duro, porque senão a mousse de chocolate ela vai ficar muito seca depois, muito firme, tá? Então você deixa no ponto que você faz assim e quando você levantar, tem um piquinho ali na ponta. Então eu vou deixar esse creme reservado e agora nós vamos fazer uma ganache de chocolate. Aqui eu tenho meu chocolate, sempre chocolate nobre, tá? De preferência de sempre usar chocolate nobre, até porque cobertura fracionada não é chocolate. Você pode até utilizar, mas vai mudar o sabor e a textura, tá bom? Então aqui eu tenho o chocolate e o creme de leite. O que eu vou fazer? Eu vou misturar os dois, levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até eu ver que derreteu todo o meu chocolate. Eu já gosto de misturar o creme de leite no chocolate e levar para derreter, porque assim não corremos o risco de queimar o chocolate. Tá? O chocolate no micro-ondas em alta temperatura ou por muito tempo pode queimar. Então por isso que é muito importante você colocar de 30 em 30 segundos, certo? Então vou misturar aqui, vou levar para derreter e já volto mostrar para vocês como é que ficou. Lembrando que eu levo no micro-ondas por 30 segundos, retiro, mexo e coloco de novo mais 30 segundos. E assim eu vou colocando até que o chocolate derreteu por completo. Essa quantidade que eu tô fazendo aqui, que é bem pouca, o suficiente para eu rechear o bolo que nós vamos fazer depois, deu 1 minuto, tá? Coloquei 30 segundos, depois mais 30 segundos. E o que aconteceu? O chocolate deu uma talhada, a ganache, e isso pode acontecer. E até foi legal, porque daí eu mostro pra vocês o que fazer para recuperar essa ganache, tá? Aqui eu tenho um copinho com água bem gelada. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho aqui dentro, só um pouquinho. Tem que estar bem gelada, tá? E vou misturar. É igual maionese quando talha e você coloca o vinagre dentro. E bate com vontade. O que aconteceu? Ali as gorduras se separaram. Muita gordura aqui dentro. Gordura do chocolate e gordura do creme de leite, tá? E pronto, ó. Já voltou ao normal. Já tá brilhosa a ganache e não está mais talhada. Então agora vamos seguir com a nossa mousse. Vocês vão ver que é uma mousse super fácil de fazer. Vocês nunca mais vão errar esse recheio de bolo. Então aqui eu tenho meu chantilly batido, minha ganache pronta, derretida. E eu vou pegar uma quantidade desse chocolate e colocar aqui dentro. Eu sempre gosto, essa quantidade como é pouco, eu divido em 2 partes, tá? Então eu ponho uma parte. Com o auxílio de um fouet, eu vou emulsionar.
bem delicadamente, porque nós não queremos desandar o chantilly. Agora o restante e vou misturar novamente. Mistura até sair todas as bolinhas de chantilly, tá? E ele fica bem firme. Por conta do chantilly, ele vai dar a textura ideal para fazer o recheio. Então você não precisa se preocupar, porque depois que esse chantilly firmar e essa mousse gelar estiver bem geladinha dentro do seu bolo, ele vai ficar bem firminho e não vai vazar pelas laterais do bolo. Lembrando que eu tô fazendo um recheio leve. Então ele requer uma massa leve também, tá? Eu fiz um bolo de maracujá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem assistir, que eu vou fazer bolo de maracujá com esse recheio de mousse de chocolate, vai ficar perfeito. Agora, com o auxílio de uma espátula, eu vou limpar bem as laterais desse bolo e ter certeza que todo o chantilly foi misturado com aquela ganache de chocolate, tá? Então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, a textura, como ele fica. Tá vendo que ele fica bem firme? Ele cai bem firme, ó. Depois que ele gelar, ele vai ficar bem durinho, tá? Mesmo assim, ele não vai perder a cremosidade e essa aeração que tem do chantilly. Então agora eu vou reservar e vou pegar o bolo pra gente montar o bolo e eu vou mostrar pra vocês. Pronto, agora já temos tudo aqui que precisamos para montar o bolo, então vamos para a montagem. Eu gosto de montar dentro da forma, da própria forminha que eu assei a massa, porque daí vai dar bem certinho o tamanho, e para isso eu uso o auxílio de uma folha de acetato, tá? Eu corto, eu meço bem certinho aqui em volta da minha forma, que sobra um pouco, porque vocês vão ver, eu vou transpassar ela, fica mais fácil. Então, aqui eu tenho a minha massa, que eu já fiz e vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. É uma massa de maracujá, é deliciosa, vocês vão amar essa massa, bem fácil, rapidinha de fazer. Eu vou mostrar para vocês como que eu monto o bolo. Primeiro eu vou desembalar aqui. A altura do bolo vocês podem escolher de acordo com o gosto de vocês ou do cliente de vocês. Aqui eu vou fazer um bolo um pouco mais baixo, porque quando eu fiz a massa deu 4 discos, mais um nós comemos. Então sobraram 3 discos para eu fazer um bolo para vocês agora. Então vai ficar um bolinho um pouco mais baixo, mas vai ficar bonito e gostoso igual, tá? Eu gosto de usar o auxílio de uma bailarina. Se vocês querem saber quais são os utensílios principais que vocês precisam ter na cozinha para começar na confeitaria, deixa aqui embaixo no comentário que eu faço um vídeo específico sobre isso. De tudo que eu tenho, que eu acho que é necessário para você começar, tá bom? Então deixa o seu comentário aqui embaixo. Quando eu vou montar o primeiro disco, eu não tiro essa parte de baixo da massa, tá? Eu vou tirar somente esse topinho aqui de cima. Então com a faca, eu vou tirando e girando a bailarina, segurando o centro do bolo. E vai cortando só como se fosse uma folhinha de papel, ó, bem fininho, para você não perder massa. Inclusive no vídeo da massa eu ensino como você fazer para deixar a massa assim bem retinha e não ter desperdício na hora de fazer isso daqui. Porque se o seu bolo crescer e der aquele morro aqui no meio, quando você for tirar isso daqui, você vai perder muita massa. Então nesse vídeo do bolo eu te ensino como fazer para não ter essa perda. Olha essa massa por dentro, que coisa mais linda. Então aqui eu já tirei o topo do bolo. Eu gosto de tirar porque a calda absorve melhor no bolo e o recheio adere melhor também. E não fica aquela camada escura, camada escura aqui, ó, aparecendo. Eu vou pôr o acetato aqui. Eu dou uma transpassada nele. E coloco a primeira massa, primeiro disco de massa aqui dentro. Eu gosto de fazer bolo que fique as camadas proporcionais, de massa e recheio. Agora já podemos soltar aqui, que não vai cair. Aqui eu tenho uma bisnaga com uma caldinha, calda base que eu fiz, porque o bolo já tem um gosto forte, o recheio já tem um gosto forte, então eu fiz uma calda básica de água e açúcar.
Eu posso fazer um outro vídeo para vocês mostrando os vários tipos de calda para você umedecer o seu bolo. Então vai molhando o bolo, não molha muito porque essa massa ela já é bem úmida, uma massa à base de óleo, principalmente a camada de baixo, tá? Cuida para não molhar demais, porque senão vai ficar vazando água, calda depois por baixo do seu bolo. Aqui eu tenho o meu bol com a minha mousse de chocolate, que já está bem firme. Então eu vou colocar uma quantidade aqui que vai dar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Espalho bem. Nesse caso não precisa fazer cinta de contenção, você pode só colocando o recheio, porque o chantilly vai firmar bem esse mousse de chocolate e ele não vai vazar. Se fosse um recheio mais líquido, daí sim você colocaria uma cinta de contenção aqui. Nesse caso não precisa. Pronto. Agora nós vamos para a segunda camada do bolo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro, tirar esse topinho. Vai sempre girando a bailarina e a faca você deixa reta, ó. Conforme a bailarina vai girando, você vai entrando com a faca. Vai sair só uma película, bem fininha. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Porque essa massa é a massa que vai ficar no meio. Então a gente não quer que apareça depois essa faixa escura no meio do bolo que não fica bonito. Por mais que o recheio seja um recheio escuro, nós não queremos que tenha essa aparência, né? Então, todo cuidado, tudo isso é valor agregado no seu produto. Mesma coisa, vai girando a bailarina e vai entrando com a faca até que ela transpassou lá do outro lado, ó. Vocês estão vendo? Saiu uma película bem fininha, não estamos perdendo nada de massa. Pronto, tirei a película dos dois lados, né? Então agora eu vou acomodar a minha massa aqui dentro. Dou uma sentadinha assim, uma apertadinha de leve. Não precisa pressionar. Venho com a caldinha de novo, umedecendo o bolo. Não umedeça muito na beirada da massa, tá? Nas bordas. Só mais no meio. E bem pouco mesmo, porque essa massa ela já é bem úmida. E vamos novamente com o recheio. Se você preferir, pode colocar o recheio numa manga de confeitar para usar, tá? Para aplicar aqui dentro, que também dá super certo. Não precisa alisar muito, porque depois você vai colocar a massa aqui dentro e ele já vai nivelar, tá? Conforme você vai dando uma pressionada. Aqui vou mostrar pra vocês, ó, fica a média de 1 dedo de espessura do recheio. Depois eu mostro melhor quando a gente for tirar a massa daqui de dentro. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com a terceira massa. Eu gosto sempre de fazer bolo com 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. É a altura ideal. Agora, a tendência são bolos altos. Então, quanto mais alto, mais bonito. Ó, tirei meu topinho de novo. A massa, a mesma espessura das outras. Eu vou entrar com ela aqui. Desceu, acomodou. Isso vai ficar um mini cake. Daí você dá uma pressionadinha, ó, o recheio vai se espalhando, não precisa pressionar, tá? Não precisa pressionar, você não precisa prensar esse bolo, colocar nada de peso aqui em cima, porque senão quando você for tirar, daí sim vai vazar recheio, tá? Então é só o peso do próprio bolo. E agora a calda novamente. De novo, sem encostar muito na beirada. Pronto, o bolinho tá montado. Eu deixo assim com acetato mais alto mesmo, tá? Eu não corto, porque depois você pode reutilizar o acetato. Ou se você preferir, você pode jogar fora. Eu gosto de fechar com um saquinho desses de freezer, tá? Eu pego um saquinho desse, coloco aqui. Eu acho que o plástico filme fica muito difícil de você fazer isso aqui. Com esse saquinho de freezer é muito mais fácil. Atente-se que vai ficar bem fechadinho, bem seladinho o bolo ali dentro, que não vai entrar nenhuma sujeirinha por aqui, tá? Tem que ficar bem fechadinho. Esse bolo vai pra geladeira agora, depois que a gente monta ele, por pelo menos 8 horas. É muito importante deixar o bolo na geladeira por esse tempo, para que ele firme bem as camadas e você tenha segurança na hora de decorar. No próximo vídeo eu vou decorar esse bolo junto com vocês e vou ensinar vocês a fazer a deliciosa cobertura de buttercream suíço. Eu vou ensinar
todos os segredos, sem esconder nada. Então, se você quer aprender como eu vou decorar esse bolo, vem comigo no próximo vídeo. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like e coloca aqui nos comentários qual o próximo bolo que você gostaria de ver por aqui. Um beijo e até a próxima!